Fala rapaziada, bom dia pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stem, eu tô chegando nessa manhã de domingo com um mundo de informações pra deixar você extremamente bem informado. Então você que tá chegando comigo, por gentileza, já chega deixando o seu like, inscrevendo-se aqui no nosso canal, porque é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Cara, começar falando, né? Antes de qualquer coisa aí, deixa o like aí, tá? Verifica se você tá inscrito realmente. Eu tô esquecendo de pedir, dá uma hypada no vídeo, o hype é muito importante, cara. Como é que você vai dar o hype? Depois de você comentar ali, tu vai jogar pro lado, vai estar ali, hypar o vídeo. É muito importante. É até mais importante, às vezes, que o próprio o like, né? Tu hypar o vídeo, porque você vai colocar a gente ali, né? É bem colocado na lista de vídeos do YouTube. Então, é importante para que novas pessoas conheçam aí o nosso trabalho. Tá bom, meus amigos? Olha só, o mercado da bola tá pulsando, tá? Muita coisa acontecendo, as equipes estão se movimentando e tem me chamado muito a atenção, mais uma vez, a inércia do Bahia nesse mercado de transferências. Aí você vai falar assim, inércia por quê, Jonas? E muita gente fala isso comigo, tá? Jonas, inércia por quê? Né? O Bahia não é obrigado a dar informações, as coisas dentro do Bahia não tem, as notícias não têm sido vazadas conforme os últimos anos, os anos anteriores, enfim, tá, meus amigos? Olha só, o Bahia fechou com o Christian? Não. Antes do anúncio oficial da saída do Lúcio, já não estava anunciando a saída do Lúcio? Né? Dentre outras negociações. Eu tô anunciando aqui a todo instante a saída do Rezende. O Rezende não vai ficar. Eu vou falar sobre chegadas e saídas. Então, assim, independente, e realmente, tá, concordo com vocês, o Bahia tá muito difícil pegar informações de dentro do Bahia. Muito difícil. E eu falo isso com orgulho, tá? Eu falo isso como eu posso dizer? Eu falo isso como um elogio. Como um elogio. Tá bem complexo, tá bem difícil mesmo pegar algum tipo de informação de dentro aí do Bahia, mas só que a gente, né, com muito tempo de estrada, a gente tem subterfúgios para poder adquirir informações, né? Se a informação não vem do clube, se a confirmação ela não vem do clube, a gente consegue falar com o empresário do jogador, né? A gente consegue falar com o familiar do jogador. Então, tu pode ter certeza que a grande parte das notícias que estão sendo vinculadas ao Bahia não estão vindo do próprio Bahia. A não ser que tenha os influenciadores, os jornalistas ali de confiança da atual diretoria, enfim, que tem sim algumas informações privilegiadas, né? Tem sempre aquele toma lá da cá, né? Enfim, tu noticia isso aqui que eu te dou essa informaçãozinha aqui, né? Enfim. Mas a grande maioria das informações que estão aparecendo aí do Bahia, né, são informações vindas extra-Bahia, fora do Bahia, porque tá bem complexo, tá bem difícil. Isso é bom, tá? Isso é bom, tá? Isso mostra profissionalismo, conduta, sabe? Então isso é bom. Essas notícias vinculadas ao Bahia não estão vazando, tá? Isso é verdade, tá bom? Meus amigos, então, olha só, o Bahia não fechou, né, ainda com o Christian Oliveira, mas está próximo de anunciar o atleta por empréstimo, tá? O Bahia tá próximo aí de confirmar por empréstimo a contratação do atacante Christian Oliveira, né, do Grêmio, Uruguai, de 23 anos. Teve uma passagem extremamente rápida, mas muito agitada lá no time do Grêmio. Então, você, torcedor do Bahia, pode esperar, né, ele não é flor que se cheire, não. Ele é bem tinhoso, apesar da idade, arrumou alguns problemas lá no Grêmio também. Enfim, só para você ter uma ideia, ele chegou à equipe gaúcha em fevereiro desse ano. O Grêmio pagou 4,5 milhões de dólares, cerca de 25 milhões de reais na cotação da época pelo jogador. Ele tem o histórico de convocação para a seleção uruguaia, né? Kik, como é conhecido, ele é destro e atua melhor pelo lado direito do campo. Ele terminou a temporada de 2025 com 37 jogos aí pelo Grêmio, foram 26 como titular. 8 pelo Uruguai, né? 5 como titular e 5 gols marcados e 2 assistências, tá? A média é de uma participação direta a cada 391 minutos em campo, beleza? A gente conversou com algumas pessoas, o GE também fez uma matéria muito legal, o GE conversou com o Rafael Fávero, né, que acompanhou o Christian no Grêmio 25, que ele é um setorista. E segundo esse setorista, quase não sai, né? Ele teve lampejos de bom desempenho e deixou a equipe gaúcha sem nenhum grande momento, tá? O que disse o setorista foi o seguinte, ó: é um jogador de muita velocidade, em seus bons momentos apresentou dribles, contudo faz tempo que não vive uma fase que se pode chamar de boa. Seu último jogo como titular foi 31 de agosto, cara, como titular ele só jogou até 31 de agosto, sendo que ele chegou em fevereiro, né?
foi no empate do Grêmio 1-1 contra o Flamengo no Maracanã. Nesse jogo mostrou que sabe recompor e fazer bem a marcação. É um ponto positivo. Falta a ele ter mais capricho na definição de jogadas e nas finalizações. Um time que atue de forma compacta e o deixe mais perto do gol, porque pode lhe favorecer. Enfim, teve uma situação envolvendo esse jogador lá no Grêmio, que ele chegava no Grêmio, às vezes com o uniforme do Nacional, chegava com uma caneca, uma garrafa lá do Nacional, a todo instante, pelo que pareceu, ele ficou forçando uma saída para o Nacional do Uruguai. E o Nacional do Uruguai fez proposta oficial e o Grêmio sequer quis ouvir, tá? Então, assim, o comportamento dele fora de campo também pode ser considerado um ponto fraco, né? Ele não soube lidar com a reserva, opinou aí o jornalista que é setorista lá do Grêmio no Rio Grande do Sul. Então ele é um jogador que quando ele se acha uma estrela, ele se acha um jogador espetacular, ele se acha um jogador porque ele teve passagem pela seleção, um jogador extremamente primoroso, e ele não admitia ficar na reserva da equipe do Grêmio. Antes de defender a equipe gremista, o atacante se destacou pelo Los Angeles FC dos Estados Unidos. Em 2024 ele marcou 14 gols e deu 5 assistências em 35 jogos pelo clube americano, o desempenho que até mesmo encorajou o Grêmio a fazer, né, um dos seus maiores investimentos na temporada. Então, ele é um jogador complexo, né, é um jogador de lado de campo, e não é um jogador que gosta muito de ficar no banco, é um jogador problemático, tá? Ele é um jogador problemático, mas, né, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, está muito próximo o Bahia de anunciar por empréstimo, pelo menos é por empréstimo, não deu certo, devolve. É isso, tá? O Nacional do Uruguai, como eu disse anteriormente, estava acertado aí com o jogador, né? O Kik chegou a se mudar para Montevidéu, cidade onde fica o clube, mas o Grêmio negou a proposta uruguaia, por isso o Bahia, que já havia demonstrado interesse, né, se tornou o favorito na disputa aí pelo atacante de lado, tá bom? Então deve anunciar ainda nessa semana o Bahia a contratação do Kik, jogador uruguaio de 23 anos. Se tá chegando o Kik, né? Eu acho que muito pouco, eu acho que essa posição para mim não é uma posição nem emergencial, né? Tem jogadores que estão de saída, né? Como já se confirmou, saiu o Ratão, né? Saiu o Thiago, o Santiaras não fica mais, o Danilo Fernandes não fica mais. Enfim, meus amigos, e o Bahia vai ter que ir no mercado para repor. Porque eu venho falando constantemente, não estou aqui para enganar ninguém. Eu sempre falo que o projeto é grandioso, o projeto é extremamente grande, né? Mas sendo que para mim 2016 vai ser um divisor de águas. 2026, 16 não, né? 2026 agora, o próximo ano, para mim vai ser um divisor de águas para esse Bahia, tá? Porque um Bahia de 23, aí um Bahia de 24 para entender qual era o processo, um Bahia de 25 que foi o início de uma consolidação, né? E um Bahia de 2026 que para mim vai ter que ser um time que vai ter que mostrar para o cenário nacional e sul-americano o que é o Bahia, o que quer o Bahia, aonde pretende chegar o Bahia, né? Evidentemente, a janela de transferências, como sempre o Cadu Santoro fala desse início de ano, é a janela mais importante e até o presente momento o Bahia não vai dando a devida importância. Precisa se reforçar. As saídas estão maiores do que as chegadas, né? Pelo menos se você perde o Santiara, você tem que trazer um lateral direito. Você perdeu o Thiago, que foi um substituto eventual do Lúcio Rodrigues, você precisa no mercado para fazer essa substituição à altura. Então falta um pouco disso aí para o Bahia, celeridade, tá faltando celeridade para poder fechar. A gente sabe que o Bahia procura um goleiro, procura um zagueiro, procura um lateral, o Bahia tem se esforçado para trazer um substituto eventual para o Everton Ribeiro e um 9. E um 9, foi o que eu disse, ó, 5 posições, e o Bahia tá fechando com um jogador de lado de campo, né, que para mim, repito, é onde o Bahia, para mim, está mais bem servido. Apesar do Kaique não ter a confiança do torcedor, mas tem o Ademir, tem o Sanabria, que joga pela esquerda e joga pela direita, tem o Eric Pulga, tem o próprio Cauli, que às vezes joga também aberto pelos lados aí do campo. Eu não vi essa contratação como uma coisa emergencial, mas o Bahia acabou aproveitando a oportunidade. É isso, está sendo uma contratação de oportunidade, mas o Bahia precisa acelerar. Evidentemente que agora, fecha de fim de ano, última semana do ano praticamente, vai ter que esperar essa virada aí para janeiro. Alguns jogadores vão ficar livres no mercado, com o contrato findando, e aí as coisas tendem a andar um pouco mais, mas o Bahia precisa acelerar, porque a temporada do Bahia começa muito mais cedo do que das outras equipes. Tem pré-libertadores, campeonato estadual, campeonato brasileiro, gente, ele vai começar em janeiro, só para vocês entenderem, tá bom?
Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e para mim, repito, esse ano para o Bahia vai ser um ano de consolidação para a gente entender se o Grupo City efetivamente ele quer fazer um Bahia campeão ou se quer fazer o Bahia ali, né, ali brigando, né, sem tomar sustos. A gente vai ver esse ano de 2026, tá bom? Bom domingo para você, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Forte abraço, valeu!